Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense. Meu nome é Kelpson Thiago e já peço para você se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e nos ajude a crescer. É super importante para a gente continuar atingindo aí um público maior e fazer esse canal, encontrar mais palmeirenses ao redor do mundo. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar aí da queda do desempenho do sistema defensivo palmeirense, em especial aí nos últimos 4 jogos no Brasileirão. Claro, teve um jogo aí da Copa do Brasil no meio, jogo de Libertadores, mas a gente vai avaliar, o campeonato de regularidade, o que tem acontecido, Será que existe algum traço importante ali nesses 4 jogos que a gente pode tentar identificar, talvez seja isso. É claro que esse vídeo aqui, como todos os outros do canal, trata-se única e exclusivamente da nossa opinião. Você pode divergir, tem todo o direito e deve, se assim for a sua vontade. Deixa aqui nos comentários o que você pensa, vai ser um prazer interagir com você. Então assim, torcedor, para a gente ter ideia, vamos falar dos dados aqui. O Palmeiras até a 11ª rodada tinha tomado 5 gols no campeonato inteiro, Da 12ª rodada à 15ª, Palmeiras terminou aí com 12 gols levados, ou seja, levou 7 gols nos últimos 4 jogos. E aí isso chamou a atenção, O Palmeiras tem levado muitos gols e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, o que será que aconteceu nesse período, A primeira coisa que veio na minha cabeça, o Luan voltou, E aí a gente já com uma má vontade, com esse jogador, fala, é o Luan, É claro que rolou falha sim em um desses jogos aí da parte dele, mas a gente vai ver que não é necessariamente isso. Não dá pra gente intitular, o Luan como um grande culpado, desses gols tomados, e a gente vai ver aqui nos números, uma coisa muito interessante. O que existe em comum nesses últimos 4 jogos no Brasileiro? Eu vou deixar uns segundos aí para você pensar, Será que tem alguma coincidência aí ou um comportamento padrão ali do time? E aí nesses últimos 4 jogos o Palmeiras não teve em nenhum deles o sistema defensivo completo. Essa é a verdade. Então, qual é o sistema defensivo que tem sido elogiado aí durante toda a temporada, E aí eu vou colocar aqui, o sistema defensivo completo do Palmeiras, que é forte, dá resultado e é quase intransponível, tem o Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Murilo e Gustavo Gomes, Piquerez na esquerda, no meio campo Danilo e Zé Rafael. E aqui eu vou computar só volante, lateral, zagueiro e goleiro, Evidentemente os homens de frente têm sim participação em todo o sistema defensivo, mas claro, a responsabilidade deles é menor, E esses jogadores que a gente cita são especificamente responsáveis, por grande parte aí do sistema defensivo. Então assim, nesses últimos 4 jogos, esses jogadores não jogaram juntos, todos eles em nenhum desses jogos. Claro, pode ser uma análise subjetiva, mas assim, foi o elemento que eu encontrei aqui para falar, talvez seja isso, A gente sempre fica com aquela ideia, sai um jogador, mantém o padrão e tudo mais, mas a gente tem visto que pelo menos nesses jogos não tem sido isso que tem acontecido. Se a gente for pegar, por exemplo, o primeiro confronto dessa série, que é justamente o jogo contra o Atlético Goianiense, o que aconteceu? O Palmeiras não tinha o Marcos Rocha. O que o Abel fez? Colocou o Luan no time, improvisou ali o Gustavo Gomes na direita e o Palmeiras sofreu ali, inclusive os gols que o Palmeiras sofre, sim, são por falhas individuais, Então o Luan dá aquela série de vacilos, O Palmeiras toma o primeiro gol e o Everton sai daquela maneira atabalhoada, no segundo gol, e o Palmeiras sofre 2 gols naquele jogo, embora o Palmeiras tenha virado, de forma magnífica aquele placar e tenha vencido. No jogo seguinte contra o São Paulo, a falha foi num cruzamento ali, Não lembro agora se foi no escanteio ou a bola estava rolando já, mas uma bola nas costas do Gabriel Menino. Então nesse jogo contra o São Paulo, pelo Brasileiro, jogo que o Palmeiras venceu, mas tomou o gol, O Palmeiras não tinha tanto o Marcos Rocha quanto o Zé Rafael. Então o Gabriel Menino jogou e mais uma vez o esquema escolhido, os 3 zagueiros, com o Gomes na direita. Inclusive o Palmeiras sofreu muito nesse jogo, principalmente por aquele lado. Correu muitos riscos, mas de novo, no final das contas, conseguiu vencer o jogo. Então isso meio que fica apagado, No jogo contra o Avaí, aí uma defesa completamente esfacelada, Uma série de jogadores ali não estiveram em campo, então o Marcos Rocha não jogou, deu lugar para o Mike.
O Murilo não jogou, deu lugar para o Luan. O Piquerez não jogou, quem jogou aquele jogo foi o Jorge. E no meio-campo também o Danilo não jogou, quem jogou foi o Gabriel Menino. Então uma defesa completamente diferente, né, do time titular, da força máxima do Palmeiras. E o Palmeiras sofre 2 gols e aí você começa a enxergar alguns pontos, né? Por exemplo, por mais que o time tenha jogado com o sistema defensivo todo remendado, quem que falhou nos gols, né? O Gustavo Gomes fez aquele pênalti completamente infantil e o Palmeiras toma um segundo gol ali numa jogada aleatória, né? O Mike até faz a falta e não deveria ter feito aquela falta, mas foi uma cobrança de falta, né? Perfeita ali, o Palmeiras não tinha como evitar aquele gol. E ontem, mais uma vez, sem o Luan, né? Para deixar claro, sem o Luan, o Palmeiras não teve de novo Marcos Rocha, quem jogou foi o Mike. E mais uma vez o Palmeiras sofre ali no sistema defensivo, dessa vez quem teve uma participação maior ali na culpa dos gols, digamos assim, né? Foi tanto o Mike que deixou cruzar, o Piquerez que deixou tomar a bola nas costas e o Murilo que não marcou o centroavante ali no meio, né? E deixou o cara fazer o primeiro gol. No segundo gol, o Zé Rafael erra um passe de 3 metros para o Danilo, né? Coisa que dificilmente acontece, né? E aí a gente começa a ver a falta de concentração do time, aí a gente tem que entender o que tem de problema físico ali, né? Pô, a perna cansada e tal, o cara conseguiu errar um passe de 2 metros. O Danilo não alcançou a bola, também meio desligado, né? Gerou o contra-ataque e ali sai o pênalti, aí foi um azar do Piquerez, né? A bola bateu na mão, não dá nem pra gente colocar ele, né, como culpado aqui desse gol. Então, assim, a grande característica desses 4 últimos jogos é que o Palmeiras não teve o seu sistema defensivo mortal, né, aquele sistema defensivo robusto com todos os jogadores, né, e a gente vê como o Marcos Rocha faz falta, como cada componente aí dessa defesa faz falta, né, então em todos esses jogos realmente como característica, né, importante que a gente pode de repente entender, né, o porquê que o Palmeiras tem sofrido é justamente porque não tem todos esses jogadores à disposição e aí o Palmeiras sofre de um lado, sofre de outro, sofre com decisões erradas individuais, né? Nós tivemos muitas falhas individuais em todos esses gols e aí vai explicando por que o desempenho defensivo caiu drasticamente, né? E aí o Palmeiras chega a 7 gols tomados em 4 jogos, sendo que tinha tomado só 5 em longos 11 jogos ao longo da competição. Então assim, torcedor, vamos pensar ali para além da questão do Luan. É claro que ele jogou parte desses jogos, mas nós tivemos falhas individuais aí de vários outros jogadores. Então seria muito injusto, né, a gente colocar esse peso aí sobre as costas do Luan. Claro, ele tem as suas participações ali em parte dos erros, assim como todos os outros jogadores que têm participado desse jogo. E é interessante que a gente tem 2 recordes para fazer nesse período aí, né, entre esses 4 jogos do Brasileiro, que são justamente os confrontos contra o São Paulo pela Copa do Brasil, que o Palmeiras tomou 1-0 lá no Morumbi, e também os 3-0 diante do Cerro. Nesses 2 jogos o Palmeiras tinha todos esses jogadores à disposição, né? Então o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez, Danilo e Zé Rafael. Nesses 2 jogos o Palmeiras concedeu muito poucas chances para o adversário, né? Esteve muito mais seguro ali na parte defensiva. Contra o Cerro praticamente não teve chance, né? E contra o São Paulo, o Palmeiras toma o gol naquela falha, né, do Danilo, junto com o Gustavo Gomes, enfim, bateram cabeça, a bola sobrou para o Patrick, e o Patrick fez o único gol do jogo. Então assim, o Palmeiras fica muito forte quando está completo no seu sistema defensivo. Quando não está, acaba ficando mais vulnerável. Os jogadores que entram muitas vezes não conseguem manter aquele padrão elevado que o time ficou caracterizado aí nas mãos do Abel. Mas isso tudo é só a minha opinião, a opinião palestrina. Eu quero saber se tudo isso, né, faz sentido para você, se te fez pensar, ou se você não concorda, né? Fala, pô, Thiago, eu acho que tem outros elementos aqui. Será que é só a questão física, né, o cansaço, a sequência de jogos? Claro que tudo isso influencia, né? Assim como eu falei, a questão das falhas individuais que tem acontecido com muita frequência, né? Mas eu quero muito entender o que você pensa também. Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer interagir com você. E mais uma vez eu te lembro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo e compartilhe aí para nos ajudar a crescer. Eu fico por aqui, um abraço e avante palestra!